E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos principais pontos da diretriz de Síndrome Coronariana Aguda sem supra. E hoje o bate-papo vai ser bem legal com o Dr. Luiz Nakayama Morré. Ele é médico, cardiologista e hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese e é coordenador do pronto-socorro do Instituto Dante Pazanese. Seja bem-vindo, chefe. Boa noite, bom dia, boa tarde. Queria agradecer por poder ser convidado aí para mais um bate-papo com o chefe. E vamos lá, Yasmin, quais são as novidades aí? Vou metralhar o senhor, hein? Muita coisa legal, coisa nova, coisa que já existia nessa diretriz. Mas eu acho que para a gente começar aí, dos pontos novos que foram lançados em relação à estratificação não invasiva. Gera muita dúvida ainda no infarto sem supra, na síndrome coronariana no geral sem supra, né? Quando pedir, o que pedir para estratificar não invasivo? Então, muito bem, vamos lá. O que a gente. Bom, isso daí existe uma parte que é a prática, né? Existiu aquilo que foi falado no guideline. Ele reforça as evidências que já eram antigas, né, em relação aos pacientes que são considerados de baixo risco, né? Acho que o Diano já deve ter comentado, né? A gente mantém ainda um score de risco europeu para Grace, né? O americano continua utilizando muito o time, né? Então eles mantiveram as ordens deles, vocês continuam reforçando a importância do que para eles é o Grace, né? Como score, e eles pontuam, né? Os pacientes de acordo com o score Grace e os pacientes de baixo risco, né? Eles são os elegíveis e os factíveis, né? São os que teriam talvez benefício de não ter uma estratégia invasiva precoce, ultra precoce, e talvez você consiga fazer essa investigação do paciente com aquilo que são os métodos não invasivos. Entre eles, né, abre-se um aspas para milhares de exames, né, desde o teste ergométrico, eco-stress, mas eu acho que, lendo e relendo o que tem na guideline, ele deixa um enfoque maior para duas grandes áreas que seriam basicamente a angiotomografia e a ressonância cardíaca com a prova isquêmica com o DPD da mão. Então, tem uma ressalva, e eu vou ser bem sincero, Yasmin, considerando que a gente tem visto aqui na rotina, você já rodou lá no pronto-socorro, são os dois exames, teoricamente, hoje em dia, que são mais pedidos, com mais ênfase, né, que dão um poderio maior para a gente ali, que não está com vontade de fazer um cateterismo, não tá, se tem o risco, né, eu sou hemodinamicista, eu sei o que é colocar um catéter, e quando você tem todos os efeitos adversos não só do diagnóstico, mas da terapêutica que vem junto com o diagnóstico na sala de hemodinâmica. Então, ele reforça uma ideia que a gente já tem, mas é interessante você ler o paper, né, o guideline, e ver que ele discorre um pouco mais. Quer dizer, as evidências ao longo desses últimos anos tornaram-se cada vez mais robustas, né? E como é que se diz? Eles dão um pouco mais de solidez na hora de você falar, vou pedir esse exame porque eu estou embasado, a guideline está embasada em tais como é que se diz? Estudos, e isso daí acho que foi um ponto positivo aí que teve um reforço positivo aí talvez na guideline, tá bom? Vamos dar uma conversada assim, basicamente nesses dois exames aqui, só para lembrar, a cintilografia continua no mesmo papel dela, o teste ergométrico também, o odómetro e tal, mas acho que talvez o papel aí seja da angiotomografia, acho que veio de novo a calhar nesse último guideline. Perfeito. Acho que a angiotomo de coronárias vem. A angiotomo e a ressonância, que nem o senhor falou, vieram aí mais naqueles cenários que a gente tem dúvida, que são baixo risco, intermediário, ou que a gente achou que era uma síndrome coronariana aguda, doença coronária mesmo, e na verdade não era, do que naquele quadro que a gente tem mais certeza que é um paciente de alto risco, que já tem DAC prévia, não é isso? Perfeito. Vamos trazer de um lado para o outro, eu acho. Assim, a, a diretriz, ela é uma diretriz sincronana aguda, né? Mas a diretriz sincronana aguda, ela não consegue se dissociar do que seria a diretriz ou o conceito de dor torácica, né? Sim. Então ela acaba abordando isso, né? Então, o paciente que tem uma dor torácica suspeita ou uma sincronia aguda de baixo risco, eles poderiam ser e deveriam, né, inclusive, ser estratificados de uma forma um pouco menos invasiva. É muito nítido, acho que depois do HomeCat, que tudo que veio depois
em termos de angiotomografia, ela veio basicamente reverberando estudos sobre ser estudos, ou seja, você tem uma certeza, vou dizer assim, uma segurança de rule-out de pacientes com dor torácica, ou se quer queira você já tenha entrado com uma sinconiana aguda de baixo risco, você consegue fazer um rule-out no paciente com angiotomografia, hoje em dia, em protocolos de 6 a 12 horas. Ou seja, para acho que gestor, que é o que eu me considero de pronto-socorro, né, a facilidade e principalmente a segurança, né? Você poder liberar um paciente para ir embora para casa, não ficar fazendo 3 exames, 4 exames, fila, aquela coisa toda. Ou seja, a diretriz ela trouxe um respaldo, não é que ela trouxe respaldo, mas simplesmente ela reforça de novo o papel da angiotomografia. Ela tem cada vez mais ganhado espaços e acho que no setor de emergência praticamente seria um suicídio você não ter hoje em dia um reforço de um papel de angiotomografia. Então, eu sou emergencista, não tenho nenhum, aliás, não tenho nenhuma bronca, aliás, eu tenho uma verdadeira paixão, por quê? Porque eu acho que quando muito bem indicado, esse exame ele é sensacional. É interessante saber que o paper, quer dizer, a guideline, de novo, ela mantém isso daí e refala bastante sobre angiotomografia. Sim, e em relação à ressonância, acho que ganhou um pouco de destaque também nos casos de Minoca, Inoca, como queira chamar, né? Que entrou aí como uma nova seção e veio aí como um exame importante nesses quadros, né? Veio, As diversas indicações que a ressonância tem, a gente sabe. Daria aí perfeito. para falar a noite toda. Não, perfeito. A ressonância ela é realmente um exame anatômico, diria quase que perfeito. A gente não consegue ter uma vieses assim e que os ecografistas não me ouçam, mas realmente ele é um exame extremamente completo. Só que ele atrelado à prova isquêmica, ele conseguiu fazer talvez a junção daquilo que a gente mais gostaria, ou seja, você está com um paciente que você está com um quadro de dor torácica, suspeita, isquemia ou não, quando você faz uma ressonância, você já injeta o dipidamol, você faz o estresse farmacológico com o dipidamol e você consegue excluir isquemia, é uma maravilha. Então, perfeito. Isso a cintilografia já fazia, o Express também já faz. Mas a coisa mais interessante é exatamente nesse nicho, ou seja, o guideline já colocou um termo novo, que é, ou seja, ele colocou só um subtópico, um tópico só sobre minoca. Então, antigamente não se falava tanto, é um termo um pouco mais recente, então essa entidade, né, que não é entidade, né, são um agrupamento de uma série de outras causas de injúria miocárdica que não são relacionadas à obstrução coronariana, e o papel da ressonância nesse cenário ele é extremamente, diria eu, quase que fundamental, ou seja, praticamente você não consegue estudar minoca sem você dissociar do advento da ressonância. Pronto, então, ou seja, um exame que já faz com dipidamol, você exclui isquemia e no outro ponto você já consegue avaliar ele do ponto de vista morfológico. Aí você vai conseguir diagnosticar diferencial para miopericardites, né? Óbvio que Takotsubo não é para ser feito nesse cenário, mas você vai conseguir fazer também diagnóstico do acometimento, mas você consegue fazer uma substratificação e tirar talvez o que isso é minoca, que isso daí é uma miocardite, uma miopericardite, e tentar ver o padrão de ressonância para você ver se você consegue dar uma pista da etiologia da doença. Então, eu, assim, fico relativamente feliz e acho que foi até essa parte da guideline, achei extremamente importante, sensacional eles terem abordados nesse quesito, nos mesmos moldes, e acho que talvez mantendo, interessante que eles não colocaram assim, esse exame é superior ao outro, né? Eles colocam assim, estratificação não invasiva, 1, 2, 3, 4. Você vai ter angiotomo, vai ter ressonância, sem querer fazer um papel de promulgar ou promover um exame a talvez padrão ouro para cenário ou não. Então, interessante, eles tiveram cuidado, mantiveram um certo grau de polidez e educação, e acho que tem papel para todos. Para quem vê muito paciente com doutorado sinconiana aguda, eles ainda são um nicho importante de pacientes. Excelente. Em relação à estratificação invasiva mesmo, nas classificações lá na subclassificação de Very High Risk, eles trouxeram alguns detalhes que antes não tinham, né, chefe? Sim. Sempre o clássico nosso, né, eu sempre colocava, né, assim, para toda visita de residente, né, assim, quando que um infarto sem supra vira infarto com supra, né? Então, entre aspas, em termos de urgenciamento, né? Então, pacientes com instabilidade hemodinâmica, paciente com choque cardiogênico, dor refratária
de trídio em doses altas, né? Tempestade elétrica, né? Esses cenários interessantes. Agora ele já coloca, né, complicações mecânicas de infarto, ou seja, para você tentar avaliar logo, talvez ele não coloca bem, mas sempre tem aquele nicho, né, do balão intra-aórtico, complicação mecânica de infarto, então fica meio dissociado. Você quer que eu faça CAT ou quer que eu faça CAT e já coloque o balão por causa da complicação? Ele É, não deixa bem descrito, mas tem esse sempre foi onde o balão ainda não conseguiu perder tanta potência em termos de indicação. E aí tem esse termo aí que vem do supra, a isquemia circunferencial, a tal da isquemia circunferencial, ou aquilo que chama, né, de supra de AVR com infradizilamento de derivações precordiais quase que difusas, né? Então ele colocou o supra de AVR, mas em termos de isquemia circunferencial, como indicação very high risk, ou seja, você teria que quase que urgenciar para você até ter um tempo de 2 horas para fazer o cateterismo. Lembra, né? O tempo porta-balão, diagnóstico balão, do supra mantém pro supra, né? Esses pacientes eles têm até 2 horas para começar a fazer o procedimento e tentar fazer a terapia, entre aspas, de diagnóstico e revascularização. Então, mantém, porém, teve esse detalhe. Eu acho que vale a mais. pena. Vale a pena mais. Eu tenho algumas críticas a respeito de como é que é utilizado o supra de EVR, não que eu não ache e não concorde, para quem já tratou tronco, o supra de EVR ele é uma entidade com infradesenvolvimento, ele é uma entidade assim como o ELIS, ele é bem diagnosticado, ele é bem escrito na medicina. A questão é que você pega pacientes e quando você começa a pegar muitos pacientes, principalmente os revascularizados, eles têm uma tendência a ter uma alteração mais proeminente com supra de AVR infradesenvolvimento, ou seja, um tronco-like, né? Mas eles são já revascularizados, então, não sei, tem um certo grau, não vou dizer de crítica, mas pega um pouco o pé atrás. Mas isso é uma opinião pessoal, mas acho que é por isso que vocês estão, entre aspas, entrevistando pessoas, né? Sim. Leva-se aqui só para ficar lendo o guideline, mas também passando um certo grau de experiência do que aquilo que a gente tem na vida prática ali. Então, eu acho que é válido. Supra de AVR ele deveria ser um paciente que você tem que monitorizar, ele fibrila na sua cara, tronco ele para e não volta nunca mais nem na sala de hemodinâmica se você não fizer as coisas corretas. Então, ele é de fato um asterisco, uma pulga atrás da orelha, né? Colocaram, interessante, acho que vale a pena, só que lembrar, né, quem lê e quem pratica, às vezes vê um supra de AVR e já sai fazendo as coisas e tem que É. rever bem quais são os motivos que poderiam também estar falseando esse exame, né? Mas, ok, ponto, isso é uma novidade no guideline, não tinha em outros, é uma coisa que a gente já pode, é um belo um destaque nos very high risks, acho que é um ponto importante a ser discutido, mas estamos aí, com aos trancos e barrancos, mas a gente tem as críticas, mas existe, está descrito e tem porquê, ok, Acho que segue o muito jogo. bem pontuado. Em relação à questão de tratar todas as lesões, né? Tratamento completo das lesões. A gente ouviu falar bastante no infarto com supra e aí agora veio na diretriz do infarto sem supra. Como que fica essa questão de tratar todas as lesões? Bom, a gente, o guideline está colocando, né, como uma indicação 2A, você obviamente não tratar em cenários onde você deveria, que era enfatizado, né, pacientes que teriam um choque cardiogênico, pacientes que teriam grande estabilidade hemodinâmica, que talvez tivesse benefício. Então eles tiraram esse cenário, mas existe como se diz, uma busca, por uma vez você pegou um paciente com síncrone aguda, você tratou a lesão culpada, você tentar tratar e você tentar fazer esse tratamento percutâneo das outras lesões culpadas. O que fica a mensagem eu acho válido, uma coisa que nós fazemos até que relativamente de rotina. A dúvida maior que eu julgaria aqui para no guideline é que a gente não tem muita certeza do tempo, né? De como e quando fazer tratar, né? Perfeito. Então, para quem fica muito em laboratório de hemodinâmica, você tratar uma lesão culpada, você tirou o paciente. Não existe, na verdade, um grande benefício em termos de evidência de que você tratar no mesmo momento seja tão ou mais impactante em termos de melhor do que você tirar o paciente, voltar daqui até 7, 20, 25 dias do evento e fazer parcelado. Então, o que eu diria? Acho que a gente deve objetivar, a gente não deve perder o segmento do paciente e a gente tem que considerar, aí é uma palavra minha que eu trago, a logística do local onde você trabalha.
entendeu? Se você consegue tirar, você não tem uma pressão por rotatividade de leito, você consegue fazer na mesma internação, acho que ok. Respeitando o quê? O paciente, né? Rim do paciente, volume de contraste, quer dizer, tentando sempre objetivar o melhor do paciente, né? Lembrar que putz, o paciente está fragilizado, ele está longe da família, a gente nem quer colocar o termo Covid aqui, né, no meio da coisa, mas É, internações curtas, menos risco, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se você conseguir, então o timing não foi abordado, né? A gente sabe que deveria ser objetivado, mas você não tem necessariamente uma recomendação formal de como e quando deve ser feito. Então, isso acho que a mensagem que leva para o povo que vai estar vendo o vídeo é assim: busque a revascularização completa dos pacientes. Por quê? Porque a doença, né, traduzindo, a doença manifesta é uma doença aterotrombótica de cunho talvez inflamatório. Quem inflama uma artéria geralmente inflama outras em sequência. Não é incomum você ter uma lesão culpada, que foi a que causou a dor, você tratou, e aquela outra que está incipiente, quietinha, na verdade, ela está já sofrendo uma descarga inflamatória e vai estabilizar nos próximos meses. Então, existem, assim, evidências não tão robustas, mas não, malefício não há. Então, uma vez que você tratou um paciente, lembra, né? O paciente DAC-estável é um paciente, ele é coronariano, não é a lesão na DA, que é a sincroniana aguda apenas, né? O paciente em si, ele é um paciente inflamado, entendeu? Apesar da lesão culpada ser aquela que estabilizou, erosou, fez uma estabilidade de placa, né? Ele é um paciente aterotrombótico em potencial. Então, esse nível deve ser buscado, não é uma indicação formal 1A, né, que eu tenho que sair pipocando estente para todo mundo, mas é de bom tom hoje em dia você fazer um tratamento quase que completo, né? Aí vai ter todas as outras relação à saúde hemodinâmica, né? Lesão moderada, se eu levo em consideração FFR ou não, ou o ARVOS ou o CT, quanto que eles têm em papel, né? Não existe, né? Tem o PROSPER, tem todos os outros estudos, FEME, DEFER, então todos eles estão muito bem validados, mas acho que aqui basicamente é assim, geograficamente tem duas lesões graves, trata a culpada e tenta revascularizar, completa a outra. Só o timing que a gente tem que pensar muito em relação à logística do hospital ou do serviço onde você trabalha. Ponto, acho, perfeito. tá bom? Excelente, chefe. Veio um tópico novo agora que foi em relação à dissecção coronariana. Junto Perfeito. toca, né? Mas acho que dissecção coronariana aí é uma coisa que a gente tem que pontuar e saber para a prática clínica. É, o legal é, por que é legal, acho interessante revisar, né? E isso é o papel da ESC que ela faz muito bem. Ela lembrar que é um documento oficial que vale para a Europa toda, mas que o mundo inteiro praticamente quase que absorve, né? E assim, a dissecção coronária espontânea, ela se manifesta identicamente a uma sincroniana aguda. Ela, inclusive, é uma ruptura de placa. Detalhe que ela é ruptura de placa espontânea, não secundária a um processo aterosclerótico, né? Então, ela tem que ser, entre aspas, vista com olhos, por quê? Porque ela é potencialmente fatal, não é tão benigna assim. Qual que é a benignidade dela? Por quê? Porque ela é muito mais prevalente em mulher, né? Então, muito cuidado com overlapping com gestação, né? Pacientes com crises até hipertensivos, né? A fragilidade por causa talvez do progesterona ou da gravidez que faça uma fragilidade vascular importante. E acho que enfoca em relação ao tratamento, né? A maioria dos tratamentos não vai colocar assim, você tem que fazer isso, mas acho que ele enfocou assim, o DAPT é importante, por quê? Porque depois que você sela a dissecção, você evita que a progressão da dissecção ocorra pelo uso da dupla antiagregação. Então, mantém-se uma dupla antiagregação, né? Se você puder evitar stent, né? Por quê? Porque é uma dissecção espontânea, então se conseguir manter o paciente estável, sem fazer monitorizar a pressão ou controlar o agente que fez isso, né? Então, Uhum. ele não fez como é que se diz, ele não tentou fazer uma definição universal do miocárdio ou um guideline de minoca, um guideline de dissecção. Mas só o fato daquelas 2,5 parágrafos que ele coloca ali e dizer que é mais frequente em mulher e relatar que existe essa entidade, que ela tem que ser tratada, o DAPT existe para isso, tal, acho que ajudou bastante. Assim, ele já é como é que se diz, é uma bíblia, né? Ele é um guia, né? Então, para um usuário, Tem que você fala estar assim, citado, né? tem que estar citado. Ainda que você, como é uma doença rara, é muito difícil você ficar falando, putz, né?
eu falei sobre o Takotsu, putz, imagina você falar sobre uma doença muito rara no meio do guideline, sendo que 99% das outras doenças é a aterosclerose, né? Mas só o fato de ele ter mencionado, acho que já valeu muito a pena. Tá ali, evidências são relativamente boas, né? São muitos relatos, né? Então, achei que foi muito interessante, foi muito feliz do guideline ter contemplado, é uma novidade, tanto minoca quanto a dissecção espontânea aguda de coronária, e relativamente uma pincelada sobre o tratamento para um e outro em investigação diagnóstica, o papel talvez da ressonância na minoca. Bem Sim. interessante essa. Acho que para finalizar, a gente só precisa falar agora da questão do tempo de DAPT, né? E aí a questão de pacientes com FA, pacientes que já anticoagulam. Como que fica aí? Eles incluíram agora o Augustus, né? Ainda bem, né? Porque, aliás, talvez um dos mais impactantes trabalhos aí que teve nos últimos tempos. Ainda bem que eles conseguiram. Interessante, por quê? Porque o Renato Lopes fala muito sobre o sweet spot, né? Que é essa, como é que a gente consegue? Porque os estudos, como é que eles foram desenhados? Né? Eles foram desenhados Chades-Vasque, paciente com FA, né? E sincroniana aguda para lá. Então, assim, estão aqui e um bloco aqui. E a gente sabe esse paciente que está no, né, meio do joio, e você não sabe o que faz. Por quê? Porque uma parte dos estudos contemplava um pouco, mas uma parte dos estudos contemplava o paciente com FA. E o outro que tinha um pico de FA contemplava um pouco que tivesse sincronia aguda. Mas eles não conseguiam. Então, por que não fazer no cenário, né? DAC, DAPT e FA. Né? Então, você tem a indicação, você tem no NOC prescrito e como você manusear os pacientes nesse cenário. Já tinha o OAST, ou seja, tinha o relato, mas trabalhos pequenos, 300 pacientes, não tinha uma coisa muito pré-especificada. Então, ele foi no nicho agudo. Você que trabalha e atende muito, você sabe, né? O envelhecimento da população, antigamente o idoso não conseguia ter FA, porque ele morria antes de alguma outra coisa, então agora ele está cada vez mais rígido, né? E está tendo DAC e está tendo FA. Então esse paciente era o paciente que tinha uma enorme dificuldade. Então, acho que ele contemplou, vê com uma evidência robusta, e ele já coloca basicamente o que seria o tempo de DAP, ou seja, você voltar a utilizar o topo do grau com um nível de evidência maior quando você associa ele ao uso dos DOACs. Nesse caso, né, é o apixabana, que foi o estudo, o que foi o medicamento utilizado no estudo. Evitar, como é que se diz, aquilo que a gente chama de efeito de classe, né, porque o estudo foi feito com a medicação, né, mas é nítido, né, se você for utilizar, você fazer tripla, depois você utilizar só o clopidogrel em associação com a pixabana, você reduz o número de morte, você reduz principalmente porque as custas de grandes sangramentos, né, são aqueles temerários que era aquela tripla clássica que era com aspirina, clopidogrel, que fosse um desses novos níveis PY12, mais o Marevan, quer dizer, o pesadelo, num cenário de um paciente talvez que seja FA em idoso, ou seja, era a Exato. catástrofe do que a gente não sabia o que fazer. Agora a gente tem uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, ou seja, a gente tem já uma diretriz, é uma evidência robusta, a gente já sabe o que a gente tem que fazer nesses pacientes. A gente não sabe fazer no SUS. A gente não tem ainda os outros. Então, fica-se ainda um critério do médico em como fazer essa anticoagulação. Mas para cenário já mundo um pouco mais que tiver particular, quem tiver condições financeiras, a gente sabe muito bem como a gente tem que manusear. Infelizmente, eu vou só comentar, né? A gente vai continuar colocando tempo de DAPT em cenários não FA, porque não existem novos trabalhos de quanto tempo. Então, vai lá da época do PCI Cure, 2003, 2004, 2005, então a gente está mantendo ainda em sincronia aguda. Por quê? Porque não houve ainda um estudo, talvez, feito para esse cenário. Né? A gente tem estudos de, como é que se diz, na hemodinâmica de, você vai pegar o Twilight, vai pegar o Leaders One, Biofilm, ou seja, distentes, né? Que são em cenários muito sincronia aguda, mas não são pré-especificados apenas para sincronia aguda, ou seja, ainda não sendo a sincronia aguda, o tempo de DAP a gente não conseguiu rebater isso. Mas vamos ver se alguém, ou algum grande, talvez alguma iniciativa aí de algum investigador consiga talvez ver se muda, mas eles não,
alteradas. Mantiveram basicamente colocar, né, exatamente esse trabalho e alocaram nele. Acho que foi muito feliz, sinceramente. Ao contrário do que você deve ter conversado com o Gianni em relação ao Prazogrel, esse de fato é uma evidência que a gente não consegue criticar muito o estudo, né? A gente não tem É, praticamente. Então, putz, como é que você. Tudo bem, não foi recolocado, é só um estudo, mas putz, é um estudo muito bem desenhado e que aonde a gente sempre tem que lembrar, né? Ele tem um racional e o racional dele bate com aquilo que a gente gostaria, né? Ou seja, pô, será que se eu der um medicamento e o que mais sangue é gastrointestinal, por que não deixar para o clopidogrel e o coisa? A gente precisava, a gente sabia que tinha relatos, mas até que enfim veio um estudo assim, a desenhado perfeitamente evidência. e vem evidência. Tudo bem, efeito de classe Pixaban não dá para jogar para todos. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a utilizar isso daí para as outras drogas, né? No pronto-socorro mesmo, assim, a gente não sabe muito bem como fazer, porque a gente não pode prescrever, mas já é uma luz, assim, uma baita de uma luz, a gente já sabe o que fazer nesse paciente, nesse nicho de pacientes, 5 aguda, intervenção percutânea, colocou um stent, tem FA, o que eu faço com esse paciente? Acho perfeito, maravilhoso a diretriz da ESC ter conseguido contemplar esse estudo e ter colocado já com um nível de evidência e um grau de recomendação que eles trouxeram no guideline. Excelente, chefe. Acho que nós conseguimos pontuar aí as principais novidades e coisas que são corriqueiras, assim, importantes para a nossa prática. A opinião do senhor, que tem experiência, para a gente trazer essa diretriz, como o senhor bem falou, ela é usada no mundo inteiro, mas nós temos que ter o bom senso de saber utilizá-la na nossa prática clínica com todas as limitações que nós temos. Muito obrigada. Espero ver o senhor bastante aqui no seu Cardio News mais para frente. Quero muita parceria com o senhor. E o senhor é muito querido. E o seu Cardio News fala aí representando todos os residentes do Dante Pazanese, que nós somos muito felizes por ter o senhor como chefe. Muito obrigada, chefe. Obrigadão, e eu que agradeço de novo, parabéns aí pela iniciativa, tá muito bom o canal de vocês. Obrigada. Espero